Olá pessoal, tudo bem com vocês? Não é de hoje que vocês devem estar se encantando com a beleza do planeta Vênus ao entardecer. Vamos conversar um pouco sobre ele, sobre o que está acontecendo e o que irá acontecer nas próximas semanas. Vamos lá? A verdade é que desde dezembro de 2022, Vênus tem encantado os nossos olhares no céu da tarde, final de tarde neste noite. Tanto é verdade que até fiz um vídeo sobre o equinócio de 2023, chamando atenção para o fato de que no dia do equinócio, 21 de junho, houve um encontro cósmico muito bonito entre a Lua, Vênus e Marte. Até postei uma foto na comunidade, que é essa que aparece aí agora para vocês. Nela, nós vemos a Lua na fase nova, indo para o quarto crescente, aqui Vênus e aqui Marte, numa configuração que caracterizou a passagem deste equinócio. Foi uma coincidência, mas foi uma oportunidade para chamar a atenção de vocês para a beleza do que estava acontecendo nos céus, especialmente com o planeta Vênus. Vamos aproveitar e entender a configuração desses planetas do ponto de vista de um observador que se coloca fora do plano da eclíptica. O plano da eclíptica é aquele plano da órbita da Terra em torno do Sol. O que eu vou mostrar para vocês agora, normalmente é feito do ponto de vista de uma pessoa que se coloca no hemisfério norte e sobrevoa o sistema solar a partir do hemisfério norte. Neste caso, não. Nós estamos no hemisfério sul. Então nós vamos imaginar que a partir da cidade em que você está, pode ser São Paulo, Belo Horizonte, qualquer cidade do Brasil, no hemisfério sul. Se você está um pouquinho no hemisfério norte, então seria invertido, mas eu vou atender a maioria daqueles que acompanham o canal, que estão ao sul do Equador. Então imagine que você na sua cidade faça um voo, saia voando na vertical e se afaste do planeta Terra exatamente na direção vertical ao plano horizontal de onde você está e se coloque a várias unidades astronômicas de distância. Uma unidade astronômica é a distância média da Terra ao Sol, 149,6 milhões de quilômetros. Pois bem, imagine que se você se colocou uma distância 2 ou 3 vezes igual a essa, da maneira como eu expliquei, e aí você terá uma visão do sistema solar semelhante a que eu vou mostrar a partir de agora. Vamos lá? Então agora veja que você tem aqui o Sol, aqui Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Aquela configuração do dia 21 de junho, que é exatamente a que está mostrada aqui, pode ser verificada nesta representação. Aqui você tem a Terra, de onde você estava observando, aí você tem o planeta Vênus, então você tem uma linha divisada aqui ligando a Terra ao planeta Vênus, e Marte um pouco à direita dessa linha divisada, exatamente como aparece na nossa fotografia. Você pode até voltar lá, mas ei-la também para que você confira novamente. Agora, vamos entender o que acontece com Vênus a partir do dia 21 de junho, conduzindo ao que temos agora e o que virá nos próximos dias. E vamos colocar em movimento esses planetas a partir da posição do dia 21 de junho, aquela da fotografia. Vocês verão a Terra se movimentando, Vênus também, e o efeito que vai aparecer, qual que é? Bem, Vênus se move mais rápido do que a Terra, porque é um planeta com uma órbita interna, um raio, uma distância dele ao Sol menor que o da Terra, portanto ele é mais veloz, pelas leis de Kepler. E com o passar do tempo, o que nós vemos são dois efeitos. O primeiro é que a distância de Vênus à Terra vai diminuindo. Por exemplo, 4 de julho, 5 de julho, 6 de julho, 7 de julho. Veja como que a distância vai ficando menor à medida que o tempo passa. Observe, vou adiantar mais um pouco, até por volta do final do mês de julho. Veja como eles estão mais próximos. A distância aqui entre Vênus e a Terra que eu estou observando. Mas há um outro efeito. Então, bom, primeiro você diria, bom, eles estão ficando mais próximos, então Vênus ficará mais brilhante. Sim, em parte, mas existe um outro efeito.
Vênus vai ficando quase que alinhado com o Sol e a Terra. Ora, isso significa que eu não consigo ver uma porção razoável do disco de Vênus iluminada. Eu vou ver cada vez uma porção menor, reduzindo-se quase a uma casquinha, como se fossem aquelas fases que a Lua apresenta. Aqui a órbita de Vênus está representada do ponto de vista de um observador que está mais distante, por exemplo, um observador na posição da órbita terrestre. E aí nós vemos o que? Para esse observador, quando Vênus está do outro lado da órbita, que seria essa posição, ele consegue ver o disco total de Vênus iluminado. Seria como se Vênus estivesse numa fase cheia, semelhante à Lua cheia, mas Vênus está muito distante. Por isso, o brilho é pequeno. O disco está todo iluminado, o que favorece o brilho, mas está muito distante, o que desfavorece o brilho. O resultado é um brilho pequeno. Vênus aqui aparece discretamente para nós. Mas à medida que ele cumpre a sua órbita e vai se aproximando do ponto mais próximo do nosso observador, o que acontece? A distância diminui, portanto, aumenta o tamanho aparente do planeta para esse observador, mas, por outro lado, o que ele consegue perceber do disco iluminado, da porção iluminada, é uma fração cada vez menor. Então você tem a competição de dois efeitos: o aumento aparente do disco pela proximidade e a diminuição da luz emitida, porque você vê uma fração menor da porção iluminada de Vênus. Esses dois efeitos competem um contra o outro. Ora um predomina, ora o outro predomina, e o resultado é que nós temos um máximo de brilho numa determinada posição, que pode corresponder a esta aqui, e quando você tem a maior aproximação, você tem uma porção mínima do disco visível para o observador na posição da órbita terrestre. E, portanto, apesar da grande proximidade, o brilho já é pequeno em função da pequena fração visível do disco, da porção luminosa do disco de Vênus. Então é isso que nós estamos presenciando agora. Essa figura apresenta o movimento de Vênus no sentido oposto ao que eu mostrei antes, porque ela foi feita do ponto de vista de um observador ligeiramente ao norte do plano da eclíptica, enquanto nós estamos vendo ali na outra representação do ponto de vista de quem está ao sul do plano da eclíptica. Nesta sequência, eu vejo primeiro uma foto de Vênus, numa situação ainda em que está a uma certa distância, com uma fração razoável do disco iluminado visível. Na foto seguinte, nós temos uma maior proximidade de Vênus, agora com uma porção menor do disco iluminado. Essa aqui pode corresponder talvez ao máximo de brilho que nós vamos observar. Na seguinte, já temos uma situação em que Vênus se aproximou mais, mas a porção visível já é bem menor, configurando um brilho já inferior ao máximo que foi observado. Voltando à nossa situação do dia 21 de junho, adiantando novamente o movimento dos planetas, recordando Vênus e Terra aqui, Sol. Então você vê a aproximação de Vênus em relação à Terra, predomina aqui a aproximação, produzindo um aumento do brilho, embora haja a diminuição da fração visível do disco, até que o máximo de brilho é atingido no dia 7 de julho, nesta sexta-feira. E a partir daí, embora haja maior aproximação de Vênus com a Terra, predomina o efeito da diminuição da parte visível do disco e nós temos um brilho cada vez menor, embora ainda muito grande ao longo de todo esse mês de julho. Olha, eu tenho para vocês duas propostas. A primeira é: continue observando Vênus no decorrer dos próximos finais de tarde, início de noite, porque este brilho permanecerá quase o mesmo durante vários dias, um espetáculo muito bonito. E é interessante que você vá acompanhando o movimento para ver que Vênus vai se tornando cada vez mais próximo da linha divisada do Sol, ou seja, no céu a aparência é que
Vênus ficará cada vez mais próximo do Sol, exatamente conforme a configuração da órbita que eu mostrei para vocês. Agora, você pode acompanhar esse movimento entendendo como está se passando esse movimento do ponto de vista das órbitas do Sistema Solar. E o outro desafio é o seguinte: Vênus está tão brilhante que é possível enxergá-la ainda com o Sol no céu, antes que ele se ponha. Para você ter uma ideia, nesta terça-feira, dia 4 de julho, eu consegui divisar Vênus cerca de meia hora antes que o Sol se pusesse. A dica para esses dias é a seguinte: primeiro, proteja-se do Sol, jamais olhe em direção a ele. Se possível, poste-se na sombra do Sol ou coloque uma proteção entre o Sol e seu rosto. E aí você, da posição aproximada do Sol, você coloque as suas mãos espalmadas à distância do braço estendido. E essa distância das duas palmas, a distância do braço estendido, não muito abertas, um pouco relaxadas, na direção do movimento do Sol. Então, ao final dessa abertura, medida a partir do Sol, você conseguirá encontrar o planeta Vênus. É um desafio bonito, mas perfeitamente realizável, especialmente nesses dias em que Vênus está com o máximo de seu brilho. O máximo é dia 7, mas esse brilho é muito próximo do máximo vários dias antes e vários dias depois. Vale a pena você conseguir esse feito. Depois de você ver a primeira vez, será um vício. Você continuará tentando fazer de novo. Só que à medida que o brilho for diminuindo, vai se tornar uma tarefa cada vez mais difícil, e também porque Vênus irá cada vez mais se alinhando com o Sol, e aí acabou, você não vai tentar mais isso. Retomando o dia 24 de julho, vamos prosseguir para ver o que acontece depois. Então lembra, nós temos aquela aproximação de Vênus, mas com diminuição de brilho por causa da fração cada vez menor visível do disco iluminado de Vênus, até que, num determinado dia, essa proximidade é tal que há quase um alinhamento perfeito de Vênus com o Sol e com a Terra. Esse fenômeno, neste ano, vai acontecer no dia 13 de agosto. Está aqui, um alinhamento praticamente perfeito. O alinhamento só não é perfeito porque os planos das órbitas de Vênus e da Terra em torno do Sol não coincidem, há um ligeiro ângulo entre eles, e por isso o alinhamento não é completo. Nesse dia, Vênus está mais próximo da Terra, mas o que você vê dele é uma casquinha mínima, é como se fosse um crescente mínimo da Lua. Imagine isso, mas no planeta Vênus. O que se vê é muito pouco, um brilho pequeno, e obviamente é praticamente na direção do Sol, é impraticável a observação nessa época. Prosseguindo com o movimento, você vê que aí Vênus vai saindo desse alinhamento com relação ao Sol, e aí começará a tornar-se visível de madrugada, um pouco antes do Sol nascer, e aí teremos um outro espetáculo, mas isso será contado no vídeo oportuno, no momento conveniente, para que vocês não percam esse outro espetáculo de Vênus. Muito bem, ficaram duas propostas para vocês. Continuar observando Vênus após esses dias de brilho máximo e tentar enxergá-lo de dia, ainda com o Sol no céu, aproveitando ainda esses dias de máximo brilho de Vênus. Muito bem, era isso que eu queria contar para vocês hoje. Lembrem-se de dar o like neste vídeo, divulgá-lo, e se você ainda não for inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as notificações. E não se esqueça, neste canal, a ciência é a meta e a educação é o caminho. Até o próximo vídeo!